Amanhã, Eduardo Bolsonaro e este que vos fala, nós estaremos simplesmente na casa do Trump, em Mar-a-Lago, porque nós fomos convidados para... Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. É que ninguém confia mais no Poder Judiciário. Nenhum de vocês confia. Isso é verdade, não importa mais se você é de esquerda ou de direita. Você que está assistindo sabe que você não confia na imparcialidade do Poder Judiciário. E que não é um problema só do Supremo Tribunal Federal. Você desce para as cortes estaduais, é a mesma coisa. O que tem de escritório, o que tem de escritório fazendo parceria com o juiz para todo mundo sair ganhando graninha é uma brincadeira. Pô, pega o esquema de leilão. Esquema de leilão no Brasil é a maior putaria que eu já vi na minha vida. É uma putaria que você for na zona do Mangue, no Rio de Janeiro, você não vai encontrar uma putaria tão grande com o que fazem os juízes do Rio com o esquema de leilão. E sabe qual é o problema? O problema é que ele não pode sequer falar desse assunto, porque segundo disse Alexandre de Moraes, e aí eu conecto aqui com a pauta anterior, o mero ato de você falar sobre isso é um ataque ao Poder Judiciário. E liberdade de expressão, como diz o Alexandre, eu nunca li, John Locke escrevendo nada disso, Montesquieu, ninguém diz. Mas segundo o Alexandre, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E qual é a diferença disso para os que fazem hoje milicianos? Absolutamente nenhuma, uma toga. O miliciano usa Nike Air, os caras do Supremo Tribunal Federal do Judiciário usam uma porra de uma toga. E alguém tem que falar isso sem filtro de fato. Alguém tem que falar isso, porra. Cara, isso é desesperador, porque é impossível empreender assim. Impossível. Impossível, você tem que estar no Gilmar Palusa para empreender. Não tem como a nação subsistir dessa forma. Não tem como. E eu vou falar, eu vou continuar falando. Não adianta, não adianta, não adianta me encher o saco. Eu nasci para isso. Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. Vocês estão tentando me intimidar, agora vem essas noticiazinhas. Poder 360. Moraes aciona Lewandowski para notificar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Lewandowski o quê, meu filho? Tentando me intimidar mais uma vez. Ai, olha, agora vou falar com o Lewandowski, você vai ser notificado nos Estados Unidos. Filhão, não cedo a intimidações, não cedi a nenhuma até hoje, não vou ceder agora. Eu não abro mão das minhas prerrogativas constitucionais americanas, onde existe o império das leis, e se você quiser me citar, vai ter que me citar nos termos da lei americana. Carta rogatória, filhão. E eu te digo, aí os Estados Unidos vão receber essa carta rogatória e vamos ver o que eles vão fazer. Pode ser o Departamento de Justiça autônomo. Eles podem considerar, no meu caso, por exemplo, como perseguição política, e pode ser que eles não deem seguimento ao processo. Pode ser também que eles deem, e aí eu vou responder a esse processo fajuto, esses processos fajutos que vocês fazem. Agora, não adianta ficar mandando recadinho em jornal, que eu não vou abrir mão, não vou ceder. O Ministério da Justiça, se virem. E aí vocês pensem, eu não sei se vai cumprir ou não, mas eu faço uma reflexão triste, porque eu andei lendo nos jornais, não sei, uma coisa triste, cara. Estou me sentindo, vocês estão notando que eu estou um pouco abatido. Andei lendo nos jornais que Eduardo Bolsonaro e eu estávamos isolados, que agora o Trump considera o Bolsonaro um perdedor e que rompeu conosco, nós estamos abandonados. A outra diz que a gente foi posto para fora do Departamento de Estado. Nós somos barrados. Só que não. Só que não. Enquanto a imprensa noticia isso, amanhã, Eduardo Bolsonaro e este que vos fala, nós estaremos simplesmente na casa do Trump, em Mar-a-Lago,
porque nós fomos convidados para o chamado retiro mais exclusivo da direita americana. É quase que um Gilmar Palusa americano. Eu odeio esse termo retiro, né? Porque parece que eu estou indo para um retiro espiritual do Barroso para fazer macumbaiada, cheirar santo daime, sei lá o que nego faz nessas porra. Retiro, imagino isso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro vão para retiro. Aí eu penso, não, vem um xamã, vou tomar santo daime e tal. Mas não. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, foi convidado, eu não fui, mas o Eduardo Bolsonaro foi convidado a falar no evento. E até chegou aqui para mim o assunto, chegou aqui um pouco antes do programa. Não sei, peraí. Perdi. Tá aqui. Como combater o comunismo globalmente. E estão falando, deixa a notícia aí do lado, Bruno, para a gente saber do que a gente está falando. Estamos falando de um evento. Bruno? Ok. Estamos falando de um evento de altíssimo nível, com a presença das pessoas mais próximas do Trump, mais relevantes do movimento conservador americano. É um negócio extremamente selecionado, e eu acho que não é nada mal para quem está isolado, abandonado, barrado, ou seja, qual for a mentira do dia. Então a imprensa vai ladrar, e a gente vai continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. O Lewandowski e o Alexandre vão intimidar, e a gente vai continuar fazendo o trabalho que ia fazendo. Semana passada eu estava tendo que ouvir que as sanções iam cair domingo, 10 dias atrás, até agora não caíram. O Trump ia conversar com o Lula e tudo, meu Deus do céu. A única coisa que me incomoda é que quando essas manchetes surgem, algumas pessoas entram em pânico, somem, se desinscrevem, retiram um apoio. Mas, enfim, pelo menos se você não é desses que vai conforme o vento e acredita no trabalho de longo prazo, eu convido você a apoiar o trabalho que a gente vai fazer, que a gente vem fazendo. Esse trabalho que continua amanhã, inclusive, lá nesse retiro, lá na casa do Trump, no retiro no Mar-a-Lago, vai continuar, eu quero falar sobre shutdown aqui do governo americano, vai continuar na capital americana, em Washington, e por aí vai. Mas para isso eu preciso do seu apoio. E você pode fazer a sua parte. Você não é que não posso fazer nada. Você pode fazer a sua parte, você pode escolher também não fazer. E aí é uma escolha pessoal sua e uma avaliação pessoal sua. Mas se você puder, se você achar que deve, eu convido você a apoiar entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E aí é o seguinte, a quantia de pouco mais de $5 por mês, você apoia esse trabalho. Recebe uma quantidade colossal de conteúdo, eu sempre falo, só tenho isso e o meu corpinho nu a oferecer. Como o meu corpinho nu ninguém quer, eu ofereço conteúdo. E algumas pessoas acham que conteúdo vale a pena. Vale a pena financiar um programa onde o sujeito fala o que ninguém mais no Brasil fala. Que pelo menos as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Quantas pessoas não viram e falam para mim, Paulo, nunca tinha pensado nisso que você está dizendo. Eu falo, que bom. Mas para isso alguém tem que falar. Para você pensar, alguém tem que falar. Alguém tem que falar pela primeira vez. E pelo visto, minha voz vai ficar cada vez mais solitária, porque quem está no Brasil hoje não tem mais condições. Não tem mais condições. Então, seu papel é, muitas vezes, apoiar as pessoas que estão aqui fora. A outra oportunidade de você me apoiar é você se tornando um patrono Gold. O patrono Gold paga $499 por ano, que seriam muito bem-vindos agora, ou $49 por mês. E com isso ele tem os benefícios do apoiador, mas também tem meu e-mail para sugestão de pauta, mensagem, o que quer que seja meu e-mail direto. Tem o nosso grupo de WhatsApp e tem as nossas reuniões mensais de patrono. Nós tivemos uma na sexta-feira passada que durou 2 horas e 20 de reunião. Passamos 2 horas, eu batendo papo com os patronos. Você pode se tornar parte desse grupo e é legal, porque o grupo de patronos é muito legal, são pessoas selecionadas, pessoas de alto nível, que são preocupadas com a situação do Brasil. O sujeito que está disposto a fazer um comprometimento financeiro é uma pessoa que não precisa estar milionário, $499 não é para milionário, é para quem está aí bem e que dá valor ao trabalho bem feito e que não quer uma rede
paga pela TV estatal, onde a pessoa tem que se preocupar e perguntar para a Vivi se pode falar sobre o assunto. Então convido a vocês, se você não quer ficar refém da Vivi, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Faça a contribuição de acordo com o que você puder. Eu estava falando um negócio de shutdown, e muita gente me perguntando sobre isso, né? Então, eu acho que vale explicar. E um dos problemas que a gente está tendo, inclusive, em ir para Washington e tal, é por causa desse diabo desse shutdown do governo dos Estados Unidos. Quando eu falo em shutdown, é o nome que a gente usa aqui, é que, na prática, o governo dos Estados Unidos está, em certos sentidos, fechado. Os funcionários não podem trabalhar, não tem analista para fazer a parte burocrática. Eu sei que é um conceito difícil de entender, já que não existe um negócio do tipo no Brasil. Se houvesse shutdown do Brasil, o governo brasileiro já tinha entrado em shutdown há muito tempo. Mas a razão para o shutdown é que o orçamento do governo aqui é feito de fato pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Executivo, e o Legislativo não conseguiu aprovar um orçamento anual dos Estados Unidos até a data limite de 1º de outubro, data em que expirava a aprovação orçamentária do ano anterior. E no sistema americano, o Congresso precisa aprovar, sim, na Câmara e no Senado, para ir ser enviado ao presidente um orçamento. E o problema é que, mesmo com maioria no Senado, o Partido Republicano não tem os 60 votos necessários para aprovar o orçamento. Os republicanos têm uma maioria apertada, mas não conseguem 60 votos. Isso porque aqui nos Estados Unidos existe um negócio chamado filibuster, que é um mecanismo no Senado que permite que os senadores mantenham um assunto em discussão por tempo indeterminado, impedindo que a pauta seja votada, ao menos que você tenha 60 votos de senadores que concordem em encerrar o debate. E na última votação foram 54 votos a favor de encerrar a votação e aprovar o orçamento, portanto, e 45 contra. O que me leva a uma análise, e é importante a gente fazer essa reflexão, que para todos os efeitos, hoje, os Estados Unidos estão reféns de meia dúzia de radicais de esquerda que querem usar o dinheiro do meu imposto, eu pago muito imposto aqui, para pagar $1,5 trilhão para benefício social, muitas vezes para imigrantes que nem deveriam estar dentro dos Estados Unidos, imigrantes ilegais. Então, o Joe Biden enche o país de imigrante legal, bota 20 milhões de pessoas para dentro, e ainda querem dar a esses imigrantes o equivalente a basicamente o PIB inteiro do Brasil em benefício do governo. E sem isso, o país não aprova o orçamento e o governo mais importante do mundo está paralisado. Obviamente, o americano médio está puto com a situação, que prejudica, no meu entendimento, mais o Partido Democrata. Mas vejam que é a esquerda radical, meia dúzia de pessoas da esquerda radical. E as pessoas dizem que não existe esquerda radical nos Estados Unidos. Ora, a esquerda radical americana é pior do que a do Brasil. Para encerrar o impasse, o Trump já pediu ao Partido Republicano que vote pela chamada Nuclear Option, que acabaria com o filibuster. Eu, pessoalmente, tenho reservas, porque eu acho que isso pode resolver o problema agora, mas seria uma solução ruim, já que em vários momentos recentes da democracia americana, o filibuster foi utilizado pelo Partido Republicano para impedir as loucuras do Joe Biden e da Kamala Harris. Mas até que se resolva isso, os Estados Unidos continuam em shutdown de mais de 1,4 milhão de funcionários públicos que estão em dispensa não remunerada, né, o furlough aqui como chama. Ou então gente trabalhando sem receber salário, e tudo por causa de meia dúzia de radicais de esquerda. Uma verdadeira loucura. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar
harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.